Boa tarde a todos. É muito prazer para mim estar aqui falando com vocês sobre rootworks. I present now an ongoing practical elective course at Eu vou Alice mostrar Stevens agora Chair um at ETH curso, Zurich. In this kind of case study, we combine teaching estudo with de research and caso, realize small projects to experience combinando constraints and potentials pesquisa of wood constructions. e ensinamento em construção com madeira. Eu vou falar da pesquisa e depois dos projetos de ensinamento. Estruturas de madeira aplicam elementos pequenos em spans maiores, em alcances maiores, arcos maiores. Nós vemos vantagens no uso de pequenos elementos, fácil de montar e desmontar, manuseio e transporte também são fáceis, fácil de transportar por montanhas e outros terrenos. E uso também de madeira maciça. Como usar elementos pequenos de madeira para arcos maiores. Aqui é uma instrução vernacular que tem que aguentar todo tipo de temperatura. O fechamento interessante é que evitamos arcos grandes. Nós temos aqui polígonos em camadas com elementos pequenos e com as forças de curvatura minimizadas, usando um tipo de junta para todas as peças, uma variação fácil de se montar. O peso total não é menor, mas o manuseio é muito fácil. Outro exemplo é o teto da Catedral Lincoln, concêntrica, um nível interconectada com o outro. Nós temos anéis, um exterior e um interior alto, com a altura foi mais fácil montar esses elementos pequenos e interconectados. Os construtores puderam reduzir o custo do material das vigas. Na época da Renascença, as florestas europeias estavam muito reduzidas. Então, tinha que importar madeira para construir as igrejas. Então, nessa época, buscou-se alternativas. Leonardo da Vinci, etc. Da Vinci estudou na Universidade de Princeton. E ele fez pesquisas sobre para chão, para piso. Vejam aqui triângulos, aliás, formas octogonais, hexagonais, que ele começou a usar após suas pesquisas. Nesse seu trabalho, ele desenvolveu pontes com objetivo militar, montada e desmontada, feita com vigas paralelas, com peças interconectadas. Vejam, vigas paralelas e os membros aqui, as peças transversais, chamadas a ponte de Leonardo da Vinci. Na nossa pesquisa, focamos nesse tipo de estrutura, chamada recíproca. Todo elemento é apoiado pelo outro, um apoia o outro, mutuamente apoiadas aqui. Vejam os elementos mutuamente apoiados. Um apoia o outro, que ao mesmo tempo é apoiado por todos os demais. A estrutura, a força fica em movimento circular. Você combina essas peças, essas quatro aqui, esses quatro elementos, eles seguem o mesmo princípio, você os combina para gerar um padrão nessa sequência.
Toda a peça realiza a mesma função, com a mesma junta, mesma conexão. Se você muda um membro, toda a estrutura vai mudar. Uma peça você mexe, toda a estrutura muda. Interessante para nós é o potencial de desenvolver ainda mais esse tipo de desenho. Pesquisamos e, como experimento, tivemos um workshop com os alunos introduzindo as bases fundamentais dessas estruturas recíprocas. Fizemos maquetes, nós copiamos mais ou menos aqui a pesquisa histórica de Leonardo da Vinci, John Morris e outros que fizeram pesquisas sobre essas estruturas no passado. Essas estruturas são muito boas para o ensinamento. Eles encorajam experimentação, há uma relação que é feita entre a estrutura e a forma que se torna muito compreensível. Então, é muito fácil fazer os modelos, criar os modelos e entender a estrutura da peça, não é? Globalmente no final. Vimos também que só estruturas regulares, como as retangulares, ou a rotacional concêntrica eram possíveis. Foi difícil controlar a forma final, contudo. Numa cadeira, num projeto de pesquisa, desenvolvemos uma ferramenta digital para controlar essas estruturas, para facilitar o projeto e melhorar as aplicações de arquitetura, porque a gente queria melhorar uma produção em escala. Nós fomos ver exposição de luz, topografias diferentes, tamanhos diferentes das vingas, etc. Determinando esses inputs, a estrutura se autoconstrói na ferramenta, definindo a forma, sempre garantindo que todo elemento estejam mutuamente apoiados. E o resultado nos deve dar informações para o engenheiro e para a fabricação. Isso é a função da ferramenta. Para testar e reforçar a teoria da pesquisa, combinamos isso com o ensino e fomos botar na prática. Agora eu apresento 3 dessas práticas, foram várias que foram feitas. Como Krista mostrou, um objetivo de ensinar, né, em Zurich é que os estudantes percebam trabalhem com escala regular através de modelos computacionais, mas em tamanhos reais. Aqui temos a estrutura, então, recíprocas, testando o relacionamento do trabalho manual controlada digitalmente. Esse é o primeiro trabalho. É a entrada da Escola de Arquitetura da Universidade. Quisemos testar o projeto e o trabalho dos alunos. Uma pré-condição era usar vigas de 4 por 6 centímetros com uma junta mais simples possível. O instrumento de design, a produção foi manual, isso foi testado no estacionamento, a montagem funcionou muito bem, os alunos estavam felizes e orgulhosos com os resultados. Então, nós fizemos a montagem do pavilhão no local destinado e ele permaneceu lá por 6 meses.
O segundo projeto é também para o campus da faculdade, tinha uma condição prévia, queríamos usar apenas placas de madeira, sem nenhum elemento de metal entre elas. E no processo, nós trabalhamos juntamente com o engenheiro estrutural para otimizar as formas e a posição das membranas. O fabricante tinha que ser interno, então nós tivemos uma pequena máquina de CNC e nós, naquela época, apenas conseguimos fazer 2 cortes dimensionalmente. E a montagem, tivemos que considerar também um certo ângulo de liberdade, um certo nível de liberdade para poder conectar um elemento no outro. Então, precisávamos de uma liberdade também nos cortes. E também precisávamos um tipo de índice. Cada elemento precisava de um índice para podermos saber os membros adjacentes a ele. Todas essas informações foram introduzidas no design, no instrumento. E essas eram as condições prévias desde o início. E esse planejamento foi feito. Nós tivemos que construir no início com todas essas restrições. E aqui, aqui vocês podem ver o pequeno filme de nós construindo. Não fizemos andaimes e nós montamos todo o pavilhão do meio em direção à periferia. E no início, ele era realmente flexível e no final se tornou cada vez mais rígido. Então, finalmente, ele tinha que resistir uma carga de cerca de 50 pessoas. Era uma estrutura razoavelmente resistente. E aqui você vê a estrutura por dentro, todos os cortes com todos os ângulos abertos. Então, imaginem que se você tirar um elemento da estrutura, isso não é possível, porque nós tínhamos uma pré-tensão movimentando esses postes na direção da periferia. Era uma estrutura pré-tensionada. A terceira construção, nós fizemos uma pérgola para a casa dos visitantes. Foi um pedido do conselho da ETH e eles gostaram muito das nossas estruturas, então desejaram que nós fizéssemos uma intervenção permanente nessa casa para visitantes. Nós decidimos fazer isso também com os estudantes. Usamos vigas de madeira maciça e sem nenhuma união em aço, nenhum conector de aço. E devido à mudança climática, essa madeira maciça está substituindo as coníferas. Então, há muito mais madeira maciça atualmente na Europa do que o necessário na construção civil. E como a madeira maciça é menos homogênea, isso torna o trabalho mais difícil. Então, apenas podíamos usar apenas vigas maciças pequenas, de cerca de 2 a 3 metros. Portanto, para nós isso foi interessante como desafio para promover essas madeiras maciças, curtas, como material de construção. Aqui você vê a pérgola já montada e você tem vistas incríveis da cidade, do lago e das montanhas ao fundo.
A pérgola substitui uma construção de madeira antiga no mesmo lugar e ela está assentada em 6 colunas de pedra existentes. Aqui você pode ver 5 dessas colunas e durante o processo de projeto nós quisemos construir uma cobertura bonita, mas esses 5 pilares já criavam uma construção irregular e assimétrica. Então decidimos dividir essa construção em duas estruturas diferentes. A primeira é a treliça interna, fizemos seu projeto com instrumentos digitais, e a segunda era um tipo de estrutura que circula, que se apoia nos 5 pilares, num estilo de Leonardo da Vinci, e depois essas duas estruturas se entrelaçam. Nós utilizamos vigas de carvalho e cortamos em 3D, e o fabricante usou máquinas bastante comuns na Suíça, nas marcenarias, e trabalhamos juntos com a empresa, nos comunicando com os técnicos desde o princípio, porque nós tínhamos que introduzir todas as restrições, como o tipo de corte, quantos cortes nós precisávamos para cada conexão, o tamanho, o tipo de ferramentas, todas essas restrições precisavam ser explicadas desde o início e introduzidas desde o início ao projeto. Todas essas restrições impactaram o projeto na aparência global da nossa pérgola. E essas informações nós precisávamos passar desde o início. Para a montagem também era muito importante assegurar que todos os elementos se encaixavam. Nós tínhamos poucos casos de... Aqui está a parte onde os dois sistemas se unem. Nós temos ângulos muito próximos e essa parte tínhamos que assegurar que podíamos montar a estrutura nesse ponto específico, era um ponto crítico. Então, se esse ponto funcionasse, todas as outras conexões que eram semelhantes também funcionariam. É um exemplo simples, mas é muito importante para esse tipo de desenho paramétrico, esse tipo de observação. Depois de definir a geometria, nós fomos até a marcenaria, fomos até a máquina e ao fabricante. Aqui vocês veem a máquina utilizada e aqui você vê o elemento com os cortes. A gente discutiu todos os cortes, todo o processo com o técnico da máquina, e depois de 5 horas tínhamos todos os elementos fabricados. O fabricante colocou um índice, uma legenda, para que soubéssemos como montá-los no canteiro. E então exportamos ele para o canteiro de obras, onde já tinha uma plataforma montada no topo das colunas, e aí complicamos a parte mais complicada, que era como entrelaçar os dois sistemas. Essa construção foi levantada nesse verão para concluir a forma como nós combinamos a pesquisa e o ensino, focando na estrutura e a forma resultante e a conexão com a fabricação. Outros exemplos, você sempre tem que considerar a madeira, não tanto quanto... os estudantes precisam ter a experiência desse tipo de abordagem high-tech da madeira, essa abordagem high-tech. Então, eles precisam trabalhar com os técnicos, o engenheiro estrutural, os fabricantes, para ficar consciente das restrições e novas possibilidades desde o início do projeto. Para muitos dos alunos, essa foi a primeira vez que eles tiveram a experiência do ciclo completo da concepção, a construção e apreciaram a realização do seu pensamento conceitual até a construção do prédio. Então, começar a pensar e falar em construção nas palavras de Augusto Perez.